Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou Cíntia Falcão, sou advogada e sócia na Ramos Falcão Consultoria, sou consultora jurídica da CREF e é um prazer estar aqui para moderar esse painel sobre um tema super importante atualmente, que é o compartilhamento de dados para análise de crédito. Para a gente começar aqui, eu quero apresentar para vocês nossos convidados, que é a Melissa Penteado, que é co-founder e CEO do grupo ProScore. Melissa, muito bem-vinda. E o Leonardo Grapeia, que é CEO do grupo Kista. Leonardo, bem-vindo também. Obrigado. Acho que para a gente começar aqui, né, como o nosso tempo é curto, acho que a gente já pode começar com cada um se apresentando e falando um pouco qual é o papel que desempenha aqui no ambiente de crédito que a gente tem hoje. Melissa, vamos começar por você? Perfeito, bom, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui compartilhando e aprendendo com todos. Eu sou Melissa Penteado, sócia fundadora, atual CEO do Grupo ProScore, que eu gosto de sintetizar a nossa diversidade, multifacetagem em 4 verticais que acabam já representando a resposta do que você me perguntou, né, dentro do ecossistema de crédito. Então, a ProScore é um birô digital de crédito já há 22 anos consolidado no mercado brasileiro, e birô de crédito tem aí, obviamente, alguns sinônimos de categoria. Então, quando eu falo isso, é porque, de fato, nós somos outorgados pelo regulador para centralizar informações de inadimplência de pessoas físicas e pessoas jurídicas, cujo propósito é prevenir riscos sistêmicos. Então, esse é o fundamental papel que a gente desempenha dentro do ecossistema, mas, é claro, a gente não olha só para a ótica do nome sujo e nome limpo, né? Quando eu falo de prevenção a risco sistêmico, a gente está olhando também como trazer modelagens estatísticas mais assertivas, olhando prevenção, obviamente, a fraude, tudo que envolve governança e compliance. Nós também somos especialistas em Big Data, ou seja, todas essas informações não estruturadas que também corroboram no processo decisório, e tecnologia não pode faltar, né? Cada vez mais a gente vem percebendo a aceleração desses dados e como tudo isso pode ser interpretado através de plataformas tecnológicas customizadas. Então, a gente tem aqui motores de decisão, mapas de calor, polígonos gráficos hiperbólicos e assim por diante, para facilitar aí o mercado a ter aí uma segurança no processo do seu dia a dia. Legal, muita coisa, hein, Melissa? Leonardo, quer falar um pouquinho agora sobre você? Obrigado, Cíntia, pelo convite. Prazer conhecê-la, Melissa. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos, né? Depende do horário que cada um está assistindo. Bom, meu nome é Leonardo Grapeia, sou o CEO aqui do Grupo Kista. O Grupo Kista é formado pela Kista CFI, né? Uma instituição financeira, de fato, regulada pelo Banco Central, uma CFI. E também, do outro lado aqui, nós temos o Bompacrédito, né, que é o maior marketplace de crédito do Brasil, né, teve aí a sua fundação em 2013, hoje conta com mais de 10 milhões de clientes, mais de 315 mil contratos ativos, e a gente já conseguiu prover aí mais de 1,5 bi de crédito para todos esses clientes, aí, o crédito que, de fato, é direcionado para o momento da vida do nosso consumidor, né? Então, como fazer um trocadilho, a Melissa está do outro lado do balcão ali, né, com a ProScore, mas, obviamente, a gente se complementa porque um alavanca o outro aí para entregar o melhor serviço ao consumidor, né? É isso aí, obrigada, Leonardo. Bom, a gente sabe que o processo de crédito tem mudado muito nos últimos tempos, né? E não tem como deixar de falar da aceleração que a pandemia trouxe para essa mudança que está acontecendo, para a inclusão, né, da população, para a garantia de segurança na operação. O que eu queria ouvir um pouco de vocês é como fazer uma análise de crédito que garanta uma inclusão cada vez maior da população no mercado, mas também que não deixe de lado a segurança da concessão do crédito e evite o superendividamento dessa população. Leonardo, se você quiser começar agora, e depois eu queria ouvir a Melissa também. Ótimo. Olha, Cíntia, a gente de fato tem vivido um momento de muita transformação, não só da ótica do regulador, mas também do cliente, né? O brasileiro, mesmo o brasileiro que tem o menor acesso à educação, ele é um perfil mais digitalizado, né? Então,
Eu que vim de uma carreira no modelo, vamos colocar assim, tradicional, me surpreendi muito positivamente no momento que eu consegui ter acesso aí às informações da Bompa Crédito, e de fato isso transforma, e eu vou dar um exemplo real, tá? A gente começou a fazer uma ação junto a um parceiro de Open Finance, e a gente tinha na nossa estrutura da Bompa Crédito em torno de 100 contratos que a gente, por acaso, negaria esses contratos, né, por uma questão de cadastral, principalmente de renda, tá? Então, a gente pede aqueles contra-cheques para que a gente possa estar comportando uma renda para o cliente. E o outro, obviamente, são os dados bancários e até o histórico bancário, né, Melissa e Cíntia? A gente tem vivido muito as fraudes, né, que é uma preocupação muito nossa e junto aos nossos clientes. E, para minha surpresa, pegando essa amostra, a nossa amostra é maior, mas só para tangibilizar um pouco, dos 100 clientes que a gente ofertou a possibilidade de fazer a inclusão dentro do Open Finance, 83 aderiram ao Open Finance. Desses 83, em torno de 60 tiveram seu contrato de fato concretizado, que era, em tese, esses 100 clientes que a gente não conseguiria prover crédito por uma questão, ou seja, ali de comprovação de renda, ou seja mesmo de histórico bancário. Então, só para vocês terem ideia do poder que, de fato, essa transformação ela tem para entregar valor para o cliente. Então, ao invés de o cliente buscar crédito em locais onde teria um crédito muito mais caro, através da ferramenta a gente conseguiu entregar valor para ele e, de fato, aí 60 clientes saíram com crédito. Isso que eu não estou falando em modelagem, isso que eu não estou falando de algo muito maior que está por vir, estou falando algo bem superficial ainda, mas mesmo assim já foi possível ver o valor na ponta ali, o valor junto ao cliente, né? Surpreendente. Bom, já vou pegar o gancho. Desculpa, Cíntia, eu vou pegar o gancho só porque tem aí uma luz do quanto a gente vê a modernização em relação ao que já acontecia e talvez não existia uma consciência. Porque quando a gente fala dos dois lados da mesa, o objetivo é que quem quer conceder o crédito o conceda com segurança, né? Então, é o que eu brinco, né? Desse sim, com o máximo de informação possível, e deu não sem culpa, né? Então, quer dizer, de fato, eu sei e conheço todo o ciclo do meu negócio e sei porque eu dei aquele não naquele momento, mas o objetivo do outro lado é que seja pró-negócio. Se eu estou te buscando é porque eu tenho uma necessidade. Então, essa modernização do que a gente fazia, de pegar pastinhas de documentos, imprimir um extrato bancário, imprimir uma fatura de cartão, levar um comprovante de residência, tudo isso passou também pelo processo de digitalização. E, claro, com isso, a gente consegue ter informações informatizadas para que elas sejam parte desse processo digital de análise. Por outro lado, a gente tem a questão da inclusão. A gente vê que, na verdade, essa modernização ela permitiu uma maior portabilidade e visibilidade do meu histórico. Mas, para quem não é bancarizado, no fim do dia, o Open Bank e o Open Finance ainda não ajudou. Por quê? Porque se eu não sou bancarizado ou minimamente sou subbancarizado, eu tenho o mínimo de informação e isso não me ajuda, não vai agregar valor, e foi como o Leonardo disse, eu ainda nem estou entrando no aspecto de modelagem. Então, como que de fato eu consigo ter essa individualização olhada com um critério e talvez até com uma perspectiva mais humana, né? Então, acho que essa é a questão de todo esse movimento que a gente percebe no ecossistema. Legal, Melissa, super importante a sua fala. Aproveitando, inclusive, como os birôs de crédito estão se posicionando para auxiliar o mercado financeiro nesse aumento de crédito de forma segura? Acho que isso é super importante.
Você trouxe um ponto que é muito interessante. Eu sempre brinco que, eu vou trazer um número aqui da ProScore, 76% das famílias brasileiras estão super endividadas, que é um ponto que você trouxe no questionamento anterior, né? Mas o Brasil não está fechado para balanço. Quer dizer, como que eu continuo fazendo negócios? O nome da ProScore, ele nasceu para isso, né? ProScore, é um score que faça sentido para o teu apetite de risco, para o teu negócio. De certa forma, como que eu uso todos esses desafios do cenário político e econômico em favor do crescimento da minha carteira, como talvez eu use isso com um propósito e um viés, obviamente, mais de inclusão, de perspectiva coletiva. Então, o que a gente percebe é que os birôs de crédito, eles saíram do modelo tradicional da caixa preta. Não adianta mais eu trabalhar com metodologias binárias de nome sujo e nome limpo. Não adianta eu olhar também sobre a ótica de clusterizações de modelos estatísticos e reportes engessados. Por quê? Afinal de contas, as empresas, elas mudaram também o seu olhar para a oferta de produtos e para o consumidor. Então, nesse sentido, eu tenho que pensar em soluções customizadas, eu preciso entender o apetite de risco e o tamanho do bolso do meu cliente. E quando eu falo do cliente, é o cliente do birô, que são as empresas que estão analisando outras empresas ou consumidores que são ali a ponta final dessa cadeia de análise. Mas, de toda forma, eu volto para essa questão, né, da hiperpersonalização. Como que eu consigo, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, ou dentro de uma situação em que eu olho uma cidade mais periférica, né, dentro do continente brasileiro, que é imenso, essa análise individualizada para que eu consiga incluir e inserir novas pessoas dentro desse processo de bancarização e de oferta de crédito, porque quando eu falo, obviamente, de inclusão, não existe inclusão sem bancarização, né? Claro, você pode ter um serviço social, uma solidariedade, mas olhando pela perspectiva econômica, ela tem que passar pela bancarização. Então, o que eu percebo, não só da atuação da ProScore, mas de um modo geral do mercado, incluindo data providers que não são birôs de crédito, é de fato olhar como as ferramentas podem ser personalizadas e customizadas de acordo com a necessidade de cada cliente. E aí eu falo de modelagem, falo de plataforma, falo de consultas e inclusive da escoragem que a gente vê, caixa preta, que todo mundo não gostava, binária, e que elas têm se modificado, com, obviamente, acesso a mais informações. Legal, muito bom. Ô, Leonardo, e na visão das financeiras, né, que consomem todos esses dados para a concessão de crédito, você acha que o Open Finance vai auxiliar todo esse processo? Para mim, vai transformar. Eu vou dar um exemplo muito real que aconteceu conosco no processo de bancarização, e aí, bem como a Melissa falou muito corretamente, a bancarização ela é o primeiro passo para, de fato, a inserção dentro do ecossistema financeiro, né? Nós tivemos, em média, de 35 milhões de pessoas que passaram a receber o Auxílio Brasil. E aí, o que aconteceu nos modelos tradicionais de birôs, né? No momento que a pessoa passa a ser incluído dentro do sistema e passou a ter renda, porque ele começou a receber o auxílio, mas ela nunca foi participante do ecossistema, os birôs ali houve um embaraçamento na sua clusterização de risco. Então, a gente pegou aqui no grupo Kista, só para você ter ideia, eu até tenho um slide sobre isso, mostrando que, por exemplo, dentro da política, de uma política igual ou maior a 500 pontos de score, não seria aprovado no grupo Kista, mas tinha 2 clientes que a gente, através de geolocalização, inclusive o Google Maps, a gente identificou local da pessoa, ela estava com score de 900. Lembrando que quanto mais próximo de 1.000, melhor é o cliente. Então, um estava com em torno de 900 e outro em torno de 780. Então, obviamente, quando você está no modelo tradicional binário, como a Melissa comentou, certamente esse cliente seria aprovado, e aí um limite até considerável, né, que provavelmente não seria suportado por sua renda. E no momento que você tem o Open Finance e você tem a permissão de ter os acessos aos dados, eu acho que isso é uma mudança muito grande no mercado, porque quem tinha acesso aos dados e o poder dos dados estava na mão das grandes instituições. Agora está na mão do consumidor, né? Então, eu permito a Kista ter acesso aos dados do cliente X
para que efetivamente a ProScore consiga, dentro do perfil que eu quero tomar de risco, entregar uma modelagem mais qualificada, mais direcionada e mais personificada. Então, na nossa visão, a gente tem sido muito otimista, porque a gente vai prestigiar o bom pagador e, obviamente, vai arrochar um pouco o risco daquele cliente que não tinha hábitos de pagamento, além de ajudar na educação financeira de forma propositiva, porque no momento que eu tenho os dados do cliente, eu posso muito bem sugerir para ele trocar uma operação, por exemplo, de um empréstimo clean, por uma operação de FGTS, quitando a operação do empréstimo clean, onde você sai de uma taxa em média aí de 7, 8% ao mês para uma taxa média de 1,90 ao mês. Então, cabe a gente também fazer esse trabalho de inclusão e também educação. Muito bom. Assim, não tirando de vista aí os superendividados, que é um número cada vez mais crescente que a gente tem, o nível de endividamento no Brasil ainda é baixo se comparado com outros países do mundo, né? A relação PIB ainda é baixa. Exatamente. E eu queria saber o que vocês acreditam que seja essa falta aí de crédito no mercado, né? Tem a necessidade de um maior avanço regulatório para isso, ou realmente é uma falta de apetite por parte do mercado financeiro? Boa. O que eu percebo que precisa, sim, ter mais consciência para que os donos dos negócios, principalmente aqueles que não conhecem a cultura brasileira a fundo, né, principalmente quando recebem aportes aí de empresas estrangeiras e etc., o Brasil tem uma cultura, né, de várias décadas do microfinanciamento. E aí a gente está vendo o fenômeno no mundo do Buy Now, Pay Later, que a gente já faz aqui quase que intuitivamente na época do fiado, né? Que você tinha ali o carnezinho de controle. Então, óbvio, olhando pela perspectiva regulatória, quando você tem uma entidade, né, que fiscaliza, que chancela, faz com que os donos dos negócios também se sintam seguros a ser mais criativos, porque o que a gente percebia na minha visão, né, há 22 anos nesse mercado, é que tinha um cabresto, né? Então, por exemplo, se falou que o score é 700, eu vou acreditar piamente e eu vou vender. Mas, na verdade, quem decide vender ou não é o dono do negócio, a depender do seu posicionamento estratégico. Tanto assim que existem empresas focadas em negativados. E quando vocês falam exemplos de superendividamento em relação ao PIB, a gente também tem que desconstruir um paradigma, que é algo que eu falo sempre, sobre a ótica de negativação e apontamento restritivo e superendividamento. As pessoas, elas desconhecem, o score ele traz uma fotografia da reputação financeira ao longo de 5 anos, ele não traz a liquidez do quanto você tem. Então, se eu tenho um desacordo comercial com uma empresa de telecom por um motivo X, ou com um varejista e etc., e aquilo me onerou porque entrou um apontamento restritivo por processos que existem nas grandes companhias, não quer dizer que eu não tenha poder de compras, não quer dizer que eu não tenha renda suficiente para continuar consumindo. E o contrário também acontece. Existem pessoas que têm uma pontuação super elevada, mas ela já está extremamente comprometida comprando um imóvel, um automóvel. Então, o score ele não reflete isso. E aí a gente volta com os movimentos regulatórios falando, pessoal, veja bem, existem outras formas de se analisar, outros insumos para que a gente entenda como melhor o público-alvo vai se encaixar para a campanha estrategiada ou até para o crescimento daquela companhia. Então, obviamente, o que eu percebo, essa mudança, que eu falo que é muito além do mindset, é a metanoia por parte dos donos, né, dos empresários, que entenderam que os desafios vão ser cada vez mais constantes e que se a gente não se comunicar com o público final numa maneira transparente, que se correlacione com valores específicos, a gente não vai ter negócios proativos, né? Então, fica realmente quase que um ensaio empírico, como o próprio Leonardo está trazendo aqui, de atestar o que faz sentido para o meu negócio e que não me expõe a risco desnecessário.
Então, se eu tenho essa mudança do bastão sobre a ótica da titularidade do dado, que é do consumidor final, pela ótica dos birôs de crédito, nós temos também que ter maior plasticidade para fazer com que essas soluções se adequem às demandas dos donos dos negócios, né, dos empresários e afins. Legal. Eu acho que o que você está falando, né, e até com a vinda do Open Finance, na verdade, o mercado vai parar de ver a foto, vai começar a ver o filme ali, né, do cliente, vai facilitar muito mais. Leonardo, do ponto de vista aí do mercado financeiro. Eu acho que concordo plenamente com o que a Melissa e você comentou, Cíntia, mas eu acho que a gente precisa ainda de uma agenda mais estrutural, né? A gente, assim, ainda existe uma falácia de que ser, né, banqueiro bom ou ruim é um bom negócio, e não é bem assim, né? A gente tem um custo tributário muito pesado ainda sobre as instituições financeiras, que em torno de 45%. Então, imagina que eu tenho um sócio que quando eu tenho, de fato, lucro, eu tenho 45% de imposto ali, e isso, obviamente, é um problema quando eu preciso entregar mais valor a uma taxa menor. Acho que o Banco Central ele já vem trabalhando muito forte na agenda BC Hashtag, né? Ou BC+, um pouquinho antes. Nós somos frutos disso, né? A gente é uma instituição que foi constituída em 2 anos, em menos de um ano, né? Em 2019 a gente teve a nossa autorização, a gente tem 2 anos de vida. Se a gente fosse pensar, né, assim, tinha uns 7 anos atrás, 5 anos atrás, certamente o Banco Central sugeriria a gente adquirir uma instituição, e aí vem com legado, vem com passivo, vem com uma arquitetura mais pesada. Aqui não, aqui a gente montou uma companhia leve, simples, para que tenha poder de escalabilidade. Então, o Banco Central já vem trabalhando essa concentração que existia, né? Tanto que caiu de 80% para 71% o índice de concentração bancária dentro do país, mas a gente precisa fazer muito mais. Essa agenda precisa ser muito mais fomentada. Acredito que o Open Finance vai ajudar nisso, mas só ele por si só não muda, porque não adianta eu ter acesso a dados se eventualmente eu não conseguir ter um custo de capital mais barato, se eu tiver uma carga tributária menor, para que eu possa estar, obviamente, entregando mais valor para o cliente. Então, acho que precisa ter, um avanço, e é louvável, a gente precisa elogiar esse avanço, mas sem sombra de dúvida a gente precisa fazer mais, porque ainda a gente tem muita fraude cadastral, a gente tem muita inadimplência, não só pelo superendividamento, porque o ato do endividamento, na nossa ótica, não é que a gente é superendividado, é que a gente carrega uma carga muito pesada, inclusive de taxa de juros, né? Então, no momento que você muda essa estrutura, você consegue disponibilizar linhas mais baratas, porque o crédito ele tem que ser o alavancador da pessoa, seja do pequeno empresário ou da pessoa, né? Então, vou dar um exemplo, né, assim, só para vocês terem um exemplo, peguei hoje pela manhã, né? Mais de 70% das empresas ativas do Brasil são MEIs. MEI, às vezes, para uma instituição, é considerado autônomo, porque eu não estou olhando o filme, como bem vocês comentaram, geralmente eu olho a foto. Então, efetivamente, a gente precisa avançar bastante, porque é isso que é a nossa força motriz da economia, né? É o que gera emprego na ponta, que entrega a renda na ponta. Eu sempre brinco que não é embaixo do ar-condicionado na Faria Lima que você vai transformar o país ou o mundo, né? É isso aí. É isso aí. Léo, até aproveitando que você, né, falou um pouquinho aí da Kista, que foi concebida e aprovada, né, com tanta rapidez, uma empresa nova que não traz aí um legado, falando, né, dessa juventude, não só das instituições financeiras e das fintechs que têm aparecido, mas dessa nova geração de consumidores, né? Os consumidores agora estão aí buscando cada vez mais afinidade com os valores das empresas e dos produtos que eles consomem, estão buscando a personalização dos produtos e do serviço, além do preço, né? Que antes a gente só buscava preço, hoje não é mais o ponto determinante. Você vê o Open Finance ajudando a trabalhar com essa nova geração? Sim. E a gente tem sentido isso aqui, apesar de iniciativas ainda bastante restritas, e de fato, cada vez mais o consumidor
ele tem percebido o poder dos dados em suas mãos para que ele possa ter o retorno desse serviço, né? Eu dei o exemplo que, de fato, aconteceu conosco aqui no Poupa Crédito, em tese 100 clientes que não teriam acesso ao crédito, a gente conseguiu, de fato, sugerir para que ele permitisse o acesso ao Open Finance, e isso fez com que 61 conseguisse ter crédito e fugisse aí das armadilhas né, das facilidades, mas com taxas não compatíveis com a situação, que viraria uma âncora, não incentivador da caída. Então, eu de fato, Cíntia, vejo uma grande oportunidade no Open Finance. Vou dar um exemplo. Saiu uma pesquisa, tem mais de 1 trilhão que está na poupança. Por que ninguém está sugerindo esse 1 trilhão ir para um CDB, para uma renda fixa segura e tal, que tenha retorno para o cliente? E eu te falo por quê, porque a nossa concentração ainda é 70%. Então, de fato, nós pequenos, temos que ser incentivados, porque a gente aproveita. O Brasil é um continente, são 250 milhões, mais de 200 milhões de consumidores, é muito grande. Então, se uma instituição como a Kista, recém-constituída, conseguir pegar um nicho, e nesse nicho a gente se especializar em entregar de fato valor real, sem sombra de dúvida, isso não deixa de ser uma política ESG, não deixa de ser uma política de inclusão. Eu acho que esse é o ponto, né, que pelo menos aqui a gente tem trabalhado para conseguir, e o Open Finance, sem sombra de dúvida, tem nos motivado e aberto essa nova fronteira aí dos dados, né? Legal. Ô, Melissa, vou aqui pegar um termo que o Leonardo usou muito bom, né? Que ele falou do poder do dado. E para você isso é muito importante, né? Na atividade que você desempenha. Nos últimos tempos, a gente tem visto o presidente do Banco Central falar muito em monetização dos dados, né? Como você vê essa questão de monetização dos dados e do Open Finance aí como um canal para a monetização dos dados no mercado financeiro? Olha, tem 3 facetas para a gente explorar sobre esse tema. Primeiro que um estigma que a gente tem que ressignificar titularidade não é a mesma coisa que propriedade. Então, claro, eu sou o titular do meu dado, eu posso conceder ou não, eu posso fazer com que esse dado me facilite acessos a produtos, me gere benefícios. Mas eu volto para a portabilidade. Uma vez que eu concedi a propriedade do dado, a propriedade, no caso de um birô de crédito, ele tem a propriedade do dado. Então, como que eu faço essa correlação, né? Quando a gente fala sobre a ótica de monetização, existe uma confusão de direitos e deveres. E por que eu estou falando isso? Eu, Melissa, nasci no dia, né, um dia de janeiro de 82, eu tenho hoje algumas empresas em que eu sou sócia. Você vai criando uma história que é uma propriedade sua sob a ótica da titularidade. Mas quando eu registro um documento, quando eu de fato abro uma conta, esse dado ele tem a propriedade compartilhada com aquela instituição. Então, existe essa confusão de direitos e deveres, porque, né, eu falo aqui com o chapéu de birô de crédito, que muita gente fala, eu quero deletar o dado, eu quero extinguir uma informação. Não é assim que funciona, porque tem toda uma perspectiva de auditoria, de prevenção a fraudes e tudo mais que são feitos ao longo dos anos, não é algo pontual, que é diferente, por exemplo, de instituições financeiras que você pode optar ou não por deixar o seu dado lá, tá? Mas aí vamos voltar pela perspectiva da monetização. A gente tem que combinar que dinheiro gera dinheiro. E cada vez mais as empresas elas têm se preocupado em trazer receita para se tornarem perenes. Qual outra forma de eu trazer receita? Por que não trabalhar o dado de forma segura, adequada a uma LGPD, para que eu fomente a economia e o ecossistema que eu estou inserido? Então, a gente viu nascer o Open Finance, que a gente também vai ver evoluir para o Open Data. Nós temos aí uma série de produtizações para outros produtos como utilities, que também estão usando esses dados em favor de negócios. A gente percebe tudo virar banco virar super apps. Então, é uma mudança
que corrobora com a quebra da inércia da consolidação de mercado. E, óbvio, isso é um processo que não vai acontecer do dia para a noite, é um processo um pouco de médio e longo prazo, porque tem uma conscientização coletiva de como eu posso usar isso em meu favor, sem infringir, obviamente, não só o compliance, mas a LGPD, o Marco Civil da Internet, entre outras coisas, né? A segurança cibernética é super importante nesse sentido, mas sim, isso tem virado cada vez mais um modelo de negócios. Sobre a perspectiva do cidadão, claramente isso também vai maturar em quais outras informações ainda não reguladas eu posso ganhar, porque o cidadão já ganha. Então, quando eu opto numa farmácia ou num varejista em dar um dado, por exemplo, do meu convênio, em dar um dado de alguma comorbidade que eu tenha, em troca de como se diz, um desconto, isso não deixa de ser uma monetização de dados, que já acontece. Então, óbvio, a gente está olhando pela perspectiva de que dinheiro gera dinheiro e tem que gerar dinheiro para os dois lados e ser benéfico sem, obviamente, usurpação. Claro, não. E a gente tem que levar em consideração também que aqui no Brasil, né, toda a legislação, a regulação relativa à proteção de dados é muito recente. As pessoas ainda estão num processo, né, numa curva de aprendizagem de o que fazer com esses dados, o que pode ser feito com esses dados. Então, a gente ainda tem aí um caminho muito longo para percorrer com relação a isso. Gente, nosso tempo aqui já estourou. Mas acho que a gente não pode deixar de terminar sem as considerações finais, né? Eu queria ouvir de vocês aí em menos de um minuto como vocês enxergam aí o Crédito e o Open Finance a médio prazo. Leonardo, quer começar? Pode ser. Bom, eu acho que essa nascente já tá se transformando, então eu vejo que, de fato, se a gente conseguir colocar a fase 4 e a 3 no ar, isso quer dizer, se não tiver nenhum plano de barreira dos grandes bancos, eu acredito que isso vai beneficiar muito, como todos, não só as instituições, mas também como as utilities, como a Melissa bem comentou, enfim, todo o ecossistema nosso vai ser beneficiado, mas o principal de tudo isso é que o cliente vai conseguir, de fato, ter um acesso mais barato, com mais opções de crédito, mais modelos de negócio que vão surgir. Então, no final, é uma relação que, como sociedade, todos ganham. Legal, obrigada. Melissa? Eu vejo um caminho de adequação para soluções mais plurais, né? Menos competição, mais colaboração, e essa complementariedade que talvez eu ainda perceba de burocratização num ecossistema, eu consiga desburocratizar através de uma parceria com outro ecossistema. Então, a gente tem que pensar cada vez mais em soluções seguras, performáticas, obviamente com maior experiência, porque falar de inclusão, falar de Open Finance em metrópoles que têm acesso ao 5G é muito fácil. Então, até pegando um gancho aqui, que a gente tem a nossa fintech de inclusão financeira, que é o Banco In, os desafios eles estão cada vez mais no dia a dia do subletramento digital, né? Do analfabetismo, que as pessoas não sabem nem assinar no papel, quiçá assinar eletronicamente, quiçá compartilhar um dado. Então, óbvio, a gente vai ter mais soluções conscientes para regiões e para públicos específicos, para que isso seja benéfico enquanto sociedade, realmente. Legal, gente, obrigada, foi ótimo o papo. Melissa, obrigada por aceitar. Leonardo, obrigada por estar aqui com a gente também. E até a próxima. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau, prazer, gente. bom evento.